seja bem-vindo ao SanearCast, o podcast sobre saneamento, produzido pela Seção Paraíba da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nesse espaço, nós vamos debater e também propor soluções sobre saneamento ambiental. Sejam todos bem-vindos a esse espaço. E aqui com a gente, o presidente da ABS Paraíba, engenheiro José Dantas de Lima. Bem-vindo, Dantas. Um prazer muito grande estar aqui nesse espaço com você e ter a honra de estar aqui discutindo um assunto que é tão importante para a vida dos brasileiros, né? Me diz só uma coisa, quanto tempo que você tem de atuação na área de saneamento? Ju, essa é uma pergunta importante. Eu penso que tenho já uns 40 anos, iniciando aí da época que eu era técnico de nível médio nessa área e como engenheiro já chegando aos 40 anos. Então é uma vida e digo a você, a cada dia estamos aprendendo, estamos adquirindo novos saberes e como função principal que eu coloquei na minha vida, transformar e transferir esses saberes aos novos para que eles possam ter conhecimentos adequados e mudar um pouco o cenário sobre saneamento no nosso estado e no nosso país. Imagino, porque nesse tempo acompanhando a ABS, a gente percebe que saneamento é muito mais do que a gente imagina que seja, né? Porque a gente, quando pensa em saneamento, a gente pensa em a rede de esgotamento. E eu acho que para a gente começar, acho que pode ser importante para que as pessoas entendam. Explica pra gente o que são os componentes do saneamento básico, porque o povo pensa que saneamento, eu mesma pensava que saneamento era a rede de tratamento de esgoto, e não é. E eu aprendi isso nesse período com a ABS. Explica pra gente. Bom, muito boa a sua pergunta, Ju. Permita-me primeiro definir o saneamento ambiental. O saneamento ambiental, ele é um conjunto de serviços, infraestruturas que são aplicadas os 4 componentes do saneamento básico: ao abastecimento de águas, a coleta e o tratamento de esgotos sanitários, a gestão de resíduos sólidos, incluindo aí o serviço de limpeza urbana e o manejo e a destinação final desses resíduos, e a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. Então essa é uma definição clássica do saneamento básico e por si só demonstra a importância desses serviços a nós cidadãos, a cada cidadão. Então, o saneamento básico, como nós colocamos, esses 4 componentes que devem trabalhar de forma interativa, de forma integrada. Não basta o poder público, as concessionárias de saneamento, que têm suas normas e leis, oferecerem 1 ou 2 serviços. Eles têm que trabalhar de forma integrada, e nós vamos ver aqui um pouco adiante que eu vou correlacionar esses 4 componentes: a água, o esgoto, os resíduos e a drenagem. Então é muito importante essa compreensão. Tá. A gente tinha falado aqui sobre saneamento ambiental, que você definiu agora, né? Você acha que tem mais algum detalhe que especifique o que é o saneamento ambiental? Sim. Essa definição que eu coloquei é o saneamento básico, são esses 4 componentes. O saneamento ambiental, ele além do abastecimento de águas, da coleta e o tratamento do esgoto sanitário, da gestão de resíduos sólidos e da drenagem pluvial urbana, ele também abrange mais o meio ambiente. Veja só como é complexo. Abrange os recursos hídricos e também a saúde pública. Então, o saneamento ambiental é um conjunto assim enorme de conceitos que nós temos no dia a dia aplicado em nossas vidas. Então, esse é um conceito básico do saneamento ambiental. Uhum. E você falou de um detalhe importante sobre água, acesso à água, né, que já é um bem, um recurso da natureza escasso, vamos assim dizer, né, a água tratada. Cada vez mais a gente vê as pessoas com dificuldade de ter acesso à água tratada, à água potável, né? A gente trouxe um dado aqui, um dado do IBGE, que mais de 27 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, à água tratada, água limpa. A maior parte, 35% dessa população, está na região Nordeste. São quase 9 milhões de moradias, 9 milhões de casas que não estão ligadas à rede geral de abastecimento de água. Esses dados são de 2022
e são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. No caso da Paraíba, como é que a gente avalia o acesso à rede de água tratada? Como é que está o abastecimento de água na Paraíba? Da captação até a distribuição, sim, né? É importante, deixa eu contextualizar assim, de forma bem prática desde o início. Como é que se dá essa captação de água? Quando chove, no momento que chove, a água ela vai cair sobre a terra, em geral, da parte mais baixa da parte mais alta para a parte mais baixa, há um escoamento, como a gente diz no sertão, a água escorre e vai para a parte mais baixa, passa por talvegues, forma riachos, rios, e aí, nesses rios, é feito o que nós chamamos de barramento aqui na Paraíba, né? Se barra o rio por quê? Porque nós não temos rios perenes, nós não temos rios, no contexto do Nordeste inteiro, dessa área de Caatinga, dessa área de mais seca que nós estamos inseridos no Nordeste, é preciso que faça esse barramento para acumular água e se retirar essa água. Aí eu te falo, Jô, o que você acha? Esse caminho da água para sair de lá até aqui é um caminho bem longo, né? Então vamos detalhar de forma rápida. No meio do caminho, sim, tem perdas, tem, né? Tem perdas, isso. Então essa água ela é barrada, é um primeiro ponto na questão do abastecimento de água. São 7 pontos que a gente tem, né? O primeiro ponto são os mananciais, que são formados por essa água que chega num determinado local, e aqui em geral a gente faz o barramento, mas esses mananciais também podem ser subterrâneos. Tem estados aqui, como por exemplo o nosso Piauí, boa parte lá a captação é subterrânea, é água que está bem abaixo. Então, no nosso contexto, o primeiro ponto são os mananciais, que são esses grandes reservatórios onde se traz essa água. Mas essa água ela está em estado bruto, ela tem muitos sedimentos, muita terra dentro dela, muita matéria orgânica e de uns anos para cá, esgotos também que os municípios jogam. Então é uma água bruta que não serve e não pode ser aduzida, coletada e transportada direto para a população. Então o primeiro ponto é esse manancial. O segundo ponto no sistema de águas vem a parte da captação da água. Essa água é captada por um conjunto de motobombas que transporta essa água de uma cota mais baixa, que é o rio, para uma parte mais alta. Depois, essa água ela precisa ser trazida para as cidades, mas em geral as cidades estão em cotas mais altas. Faz o caminho contrário que eu coloquei da chuva, chove e vem para o rio. Então, para se transportar isso, precisa de um elemento técnico que a gente chama estações elevatórias, que são bombas que elevam essa água de uma cota inferior para uma cota superior. Daí ela vai através de tubulações que a gente chama adutoras, são aqueles tubos grandes, quando a gente passa na estrada a gente vê. Então aquela adutora de água bruta ainda encaminha essa água para um local que a gente chama estação de tratamento de águas. Na estação de tratamento de água, essa água vem, vamos dizer, contaminada com sedimentos, com matéria orgânica, às vezes com esgoto, e aí ela precisa ser tratada. E a forma de tratamento normalmente se faz adição de coagulantes, joga-se produtos químicos para que se formem pequenos blocos de sedimentos, né? O solo ele vai para cima, daí ele joga mais na frente floculantes, que faz com que esses flocos aumentem, e aí ele vai para o fundo do decantador, de um grande reservatório. Daí você, depois disso, passa por um processo de filtração, onde a água sempre vai sendo purificada em cada etapa, e depois de passar por esse processo de filtração, em geral, a adição de flúor para a questão dentária nossa, né, a saúde bucal, e a adição de cloro para matar aí as impurezas que ainda vêm nessa água. Então, desse tratamento ainda tem mais 2 etapas. Passou por esse processo de tratamento, aí tem uma adutora de água já tratada,
essa água, para chegar nas cidades, ela precisa de ter um reservatório, às vezes enterrado ou semi-enterrado, e aqueles reservatórios elevados. Esses reservatórios elevados recebem essa água e distribuem por gravidade para a rede de distribuição que chega nas nossas casas. Então você veja que é um longo caminho. E esse longo caminho, será que a sociedade pode contribuir com, vamos dizer, com esse tratamento? Sim, eu digo a você e afirmo que sim. Toda essa água nesse processo ela é cobrada. Uma taxa ou tarifa é cobrada pela companhia de saneamento quando é feita pela companhia de saneamento, ou tem municípios que o próprio município também faz esse processo, que são sistemas autônomos de água e esgoto. Na Paraíba nós temos 23. Então, nessa tarifa, todo esse custo do processo entra nesse custo. E aí, quando o cidadão joga o lixo lá na frente da sua casa, num terreno, que aí chove, esse lixo entra numa boca de lobo, que é um dos elementos da drenagem pluvial, chega no rio, esse rio vai estar cada vez mais poluído, e aí eu vou ter que gastar mais produtos químicos para tratar. Então, é um ciclo que o cidadão precisa conhecer e precisa fazer essa parte, cumprir essa parte dele, os deveres como cidadão, de forma que ele é um ator importante e principal para também contribuir nesse sistema de tratamento de água. Então, é um longo caminho até chegar em nossas casas. É um caminho longo, é um caminho caro, não é? São vários processos, você explicou aí, eu fiquei aqui tentando resumir. Tem filtragem, tratamento químico, a distribuição, as perdas no caminho, né, no processo para essa água chegar até as torneiras. E eu fiquei aqui pensando, você falou dos direitos e deveres do cidadão, eu estou indo além aqui do nosso roteiro só um pouquinho para a gente passar para o próximo tópico. E eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade, eu acho que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira tem uma dificuldade com a palavra de deveres. A gente fala muito sobre, e isso é uma questão educacional, né? A gente fala muito sobre os meus direitos, mas a gente não se sente como um cidadão de deveres também, não é? E a gente vê no dia a dia ruas e bairros aqui em que a coleta de lixo passa com regularidade e as pessoas jogam o lixo em ruas. Gente, eu tô falando de ruas calçadas, ruas com infraestrutura. E as pessoas jogam o lixo no terreno, num período de dengue, de outras doenças, não só dengue, né? E, enfim, eu acho que a gente tem muita dificuldade com deveres, né? Sim. Nessa tua trajetória profissional, Sim. Acho que você... Com certeza, Gil, com certeza. Esse é um ponto assim, importante. Nós, como cidadãos, temos os direitos, como você colocou, e os deveres. Em geral, nós só cuidamos dos direitos, né? Cobranças, mas nós precisamos fazer a nossa parte como cidadão para que todo esse processo ele fique mais simples, mais eficaz, com mais eficiência, e quanto mais se consegue qualidade nesses serviços, mais barato vai custar para a gente, né? Isso é um processo importante. Me permita explicar uma coisa rapidinho aqui com relação aos outros temas. A água que chega em nossas casas, ela entra nas nossas casas. Entra com todo esse processo de tratamento, chega nas nossas casas. Essa água nós utilizamos para tomar banho, para fazer alimentos, cozinhar, né, utilizar no dia a dia no consumo da nossa casa, e essa água ela se transforma em esgoto. O esgoto são dois componentes. Como é que é formado o esgoto em nossas casas? O esgoto é composto por duas frações. O esgoto é quando nós tomamos esse banho, e aí você usa sabonete, usa shampoo. Então, são águas que a gente chama águas residuárias. E quando você utiliza lá a sua privada para fazer suas necessidades fisiológicas, também outra compõe essa fração que nós chamamos de águas residuárias. Mas nas nossas casas também tem as águas de cozinhas, águas de processos de lavagem, que são as águas servidas. Então, esse conjunto de águas residuais das nossas casas e das águas servidas é o que nós chamamos de esgoto sanitário. Então, a água entra em nossas casas, o esgoto sai
sai das nossas casas e precisa ser coletado, tratado de forma adequada. Da mesma forma que as águas pluviais, quando chovem nas nossas casas, caem no telhado, ela escoa, tem um escoamento superficial ali, ou no terreno, ou na pavimentação da casa, e essa água ela sai e ela deve ser coletada de forma adequada para ser transportada para um rio, sem ter nessa água contaminação de esgoto ou de águas servidas. Então, águas pluviais, ela entra. E os resíduos sólidos, ele sai. Então você está vendo a interação, 2 componentes entram nas nossas casas e 2 componentes saem. Motivo porque é importante, eu sonho como engenheiro, eu falo isso há muito tempo, eu sonho que esses projetos, esses programas no país algum dia sejam planejados e sejam implementados de forma integrada. Nós já temos isso, temos na Europa, alguns locais, muitos locais são assim, mas eu sonho sinceramente que esse saneamento ele seja integrado e em sendo, vai com certeza os serviços serem oferecidos para todos nós com mais qualidade, com mais eficiência, de forma equitativa, ou seja, para todos, buscando-se a sustentabilidade do processo e de forma a trazer uma saúde cada vez mais eficaz, porque o saneamento tem tudo a ver com saúde. Se você tem um saneamento básico adequado, a saúde é adequada. Quando você não tem esse saneamento aplicado, aí eu estou falando dos 4 componentes, afeta diretamente a saúde, que a gente pode ver mais na frente de que forma isso é afetado. Isso, a gente tem aqui um outro dado aqui da Organização Mundial de Saúde. 350 mil pessoas são internadas todos os anos no Brasil por causa de doenças provocadas pela falta de saneamento básico, dados da OMS, né? E, assim, uma questão que sempre me passa pela cabeça quando a gente vai observar, parece que a gente pode ter respostas óbvias para isso, mas eu acho que não, acho que é preciso pensar sobre por que o serviço de coleta e tratamento de esgoto, ele chega até alguns bairros e em outros não chega nada. E aí as pessoas jogam os seus resíduos, né, as águas das suas cozinhas, as águas servidas, né, a água da sua lavanderia, do seu tanque, da sua cozinha, elas vão para a rua, às vezes não tem calçamento, às vezes tem calçamento e vai ali para o meio-fio. Por que a gente tem essa diferença, às vezes tão gritante, de acesso ao tratamento, né? Acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto? Alguns bairros têm, outros não. Isso, muito boa sua pergunta. Deixa eu fazer um contexto histórico aqui. Como é que surgiu no mundo as populações em geral foram se estabelecendo próximo aos rios, em todos os locais? Por quê? O nosso corpo e o nosso organismo, ele é composto por aproximadamente 70% do nosso organismo é água. Então, é necessário que nós, seres humanos, tenhamos água e água de qualidade. Essa água, ela serve para diversas coisas. Primeiro, para hidratar o nosso organismo. Segundo, ela pode ser um elemento condutor de nutrientes para nossas células. Ela é um condutor de nutrientes para nossas células, e também ela é um condutor do suor. Quando a gente expele suor, a gente está eliminando toxinas dos alimentos que a gente ingere. Então, eu estou contextualizando a água para responder sua pergunta de forma mais eficaz. Então, essas comunidades, elas se estabeleceram próximo a rios. Por quê? Porque era necessário ter água. Você imagina só se a gente passar 2 dias sem água, já começa sem tomar água nenhuma, desidrata, e segundo dados, depois de entre 5 e 7 dias o organismo morre, né? Tudo. Então a água é essencial ao ser humano. E aí, nesse sentido, aqui a gente tem um exemplo na nossa capital. João Pessoa se estabeleceu próximo ao Rio Sanhoá. É uma das únicas capitais que teve o seu estabelecimento não no mar, aqui no litoral, mas no rio. Então ela veio do rio para cá. Nasce dentro de um contexto, rio, é fundada na margem do rio e cresce em direção ao mar. Isso. Ela fez o contrário de algumas capitais. Isso, um contexto histórico. E aí, por quê? Porque precisava de água. Mas essa população foi crescendo, foi se estabelecendo cada vez mais populações ao entorno disso, foi gerando esgoto, poluindo o rio, veio o processo de industrialização, e aí foi necessário, há cerca de um século e pouco atrás, se fazer uma coleta e um tratamento de esgoto de forma adequada, que vem evoluindo ao longo do tempo. Mas a questão do esgoto sanitário e de águas pluviais também, ela tem tudo a ver com urbanização.
A urbanização da cidade, ela é um elemento fundamental para que todo esse processo seja feito de forma adequada. E quando esse processo de urbanização nas cidades, ele é feito com um planejamento pelo município, que não permite que populações carentes se estabeleçam próximos aos rios, a locais que são inapropriados e impróprios, essa impróprios, coisa, inclusive para o serviço, para né? o serviço. Porque tem, por exemplo, um bairro ou uma comunidade ou uma favela que está numa área que, em termos geográficos, de estrutura ali, você não consegue levar ali água, nem consegue tratar os resíduos que vão estar ali. Não Sim. vai ter jeito, né? Sim. Aquela área ali vai ficar muito tempo com as pessoas, inclusive, reclamando porque não tem acesso ao serviço porque a água não chega ali. Se foi ocupado de forma desordenada, Isso. né? Paciência também, né? É verdade. Aqui na nossa capital nós temos um exemplo, né? As comunidades aqui do entorno da Beira Rio, 14 comunidades, está passando por um processo, como todo cidadão pessoense tem conhecimento, um processo de reurbanização, de adequação das comunidades, e nesse momento vai ser instalado toda essa parte de saneamento, que já existe, mas de forma precária. A grande dificuldade, respondendo um pouco da tua pergunta, é como fazer isso e como implementar. Às vezes não é nem o recurso financeiro, é a parte técnica de se fazer isso, como chegar. Da mesma forma que as comunidades rurais também precisam ser tratadas, precisam ter água, precisa ter esgoto de forma adequada, o saneamento rural. Então, isso é uma dificuldade enorme, e nós temos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Você imagina aquelas comunidades lá, os morros, como é que você leva água para aquela comunidade, e às vezes eles nem permitem que seja instalado, né? Então, assim, tem todo um processo. São territórios dominados, né? E aí é todo esse processo. Mas, assim, o que eu quero, concluindo a resposta, é que esse processo precisa ser buscado em conjunto, planejamento municipal, concessionária de água, para que trabalhem juntos, e isso deve estar estabelecido no plano de saneamento básico do município. Todo município ele é obrigado a ter esse plano, e esse estabelecimento ele é colocado nesse plano, como vai se fazer isso, quando vai se fazer, quanto custa isso, e mais importante, Jô, que isso, é o processo de fiscalização por parte do poder público, de regulação dos serviços, devem ser regulados de saneamento. Desde 2014 é obrigatório ter essa regulação. A regulação é um ente regulador que acompanha todo esse processo de serviço, inclusive define as tarifas de água e esgoto nos municípios. Mas o mais importante de tudo isso é o controle social, o controle que a sociedade deve fazer sobre este processo. Mas ela só pode fazer esse controle se ela tiver esse conhecimento, e esse é um dos focos da ABS, de estar disseminando informações, esclarecendo sobre esses pontos, para que ela conheça e possa participar de forma efetiva durante todo esse processo. Não adianta, em relação às ocupações irregulares, não adianta você ocupar dizendo que está num local, ocupando um local que não está sendo utilizado, e depois, anos depois, ou algum tempo depois, aquela ocupação está ali, as pessoas estão morando ali de forma irregular, mas não tem condições de levar serviço nenhum até aquela localidade, né? Não adianta, assim, não é só a minha vontade ou a vontade política de alguns, né, de ocuparem os lugares, não pode ser assim, e é uma equação difícil de você equilibrar, porque o poder público, o gestor público, o prefeito, o governador, os secretários, enfim, eles têm que, ao mesmo tempo que tem que atender, precisa atender de forma planejada. Sim, né? Não pode ser de qualquer jeito. Evidente. O planejamento ele é fundamental. Mais que isso, o poder público e também as concessionárias, às vezes ela nem pode levar água a esses locais, que são locais que não têm, vamos dizer assim, são irregulares mesmo. Então, às vezes, os órgãos de controle externo não permitem, porque se o cara o gestor fizer isso, ele vai cobrar. Como é que tu levou água? Como é que você levou isso? Investiu tanto numa comunidade que está irregular e que daqui a pouco vai ter que sair dali. Então, esse processo é um processo de consciência do cidadão, de educação ambiental. As companhias têm que trabalhar, às vezes, de saneamento nesses locais especificamente, é o que eu penso. Tem que, antes de implementar o processo, trabalhar a questão da educação ambiental na comunidade, de forma que ela possa participar
desde o início do projeto até a sua implementação, mas de forma planejada e de forma que isso aconteça com segurança e com continuidade dessas ações. Não é uma tarefa simples. Não, saneamento básico é algo complexo, mas é essencial à nossa vida. E está relacionado com as políticas de moradia, né? Sim. Intrinsecamente, não tem como a gente falar de moradia, de habitação, sem estar estruturado para receber, né, as casas, os condomínios, né? A gente vai tocar aqui num outro assunto, de que forma que a ausência de saneamento pode impactar a vida das populações, né? De que forma que impacta principalmente a saúde, né? Sim, é um ponto importante. A ausência de saneamento, tanto de água potável nas casas, de coleta e tratamento de esgoto, de resíduos sólidos e da drenagem urbana, quando existe essa ausência, existe, em geral, um adoecimento daquela população e do entorno. E esse adoecimento dessas populações vem através do que nós chamamos doenças de veiculação hídrica. Essas doenças de veiculação hídrica são exatamente pela falta de uma água potável nas suas casas, do esgoto que está lá correndo a céu aberto e as crianças vão lá e brincam, pisam, tomam banho no rio contaminado com esgoto. Então essas doenças, elas impactam a saúde muito, inclusive econômica, que eu vou citar. Quais são as principais doenças de veiculação hídrica? As diarreias, causadas por Escherichia coli, que é uma bactéria que tem nas fezes, e normalmente você tem isso. E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a mãe vê a criança tá com uma diarreia, isso, não faz ideia que aquilo está relacionado à água, né? Com certeza, né? Então tem essa diarreia, tem outros diarreias bacterianas, a cólera que nós tivemos surtos há poucos anos atrás, e também indiretamente outras doenças de veiculação hídrica. Para você ter ideia, Jô, e ouvintes, aqui na Paraíba, no ano 2022, foram cerca de 2.872 internações por veiculação hídrica e 9 óbitos. 9 pessoas morreram por isso. Então, em pleno século XXI, imagina se isso é cabível. Então, uma coisa é a ausência de informações para essa comunidade, que o poder público tem que trabalhar. A sociedade tem que também trabalhar e fazer, cumprir os seus deveres, não é só os direitos cobrar. Mas esse impacto, 2.872 doenças, simplesmente retirou da saúde 7 milhões e meio no ano 2022. Existe um dado da ONU que é em torno de $500, essas doenças de veiculação hídrica por pessoa. E esse número ele pode até ser dobrado quando a pessoa tem mais de uma contaminação por ano. Então, você imagina, 7 milhões e meio para o Estado, parece pouco, mas é um recurso que poderia ser aplicado de outra forma, em outra melhoria para o cidadão paraibano. A gente já poderia ter avançado, né? A gente poderia estar cuidando de outras coisas no campo da saúde, vamos dizer assim, do serviço público de saúde. Mas a gente ainda está tratando de desinterias por causa de água não tratada ou por causa de pessoas que estão expostas ao esgoto, que corre na porta de casa. E assim, a gente imagina que as pessoas entendem, né, ou têm a compreensão do que significa isso, mas não tem, né? A gente quando chega perto, vai ver, chega mais de perto, as pessoas não têm a compreensão do que significa isso para a vida. E quando a gente fala do dinheiro que se investe, né, dos recursos que o poder público está colocando, por exemplo, para tratar, poderia estar colocando, por exemplo, uma escola de alto padrão numa comunidade, né? Numa escola, poderia estar pagando melhor os professores, poderia estar pagando melhor os enfermeiros, os técnicos de saúde, e está investindo está gastando dinheiro que é nosso, né? O dinheiro nosso, dinheiro nosso de todo mundo, inclusive das pessoas que não têm acesso àquele serviço, né? Está investindo em outras coisas. É primário isso, né? Isso, pois é, temos muito a trabalhar. Isso indica que temos, como cidadãos, como órgãos públicos, todos esses atores que são envolvidos no saneamento básico, que são muitos,
temos muito a fazer para que esse cenário mude. Vai mudar certamente, mas precisa que todos realmente se integrem para que isso venha com resultados mais rápidos e duradouros. Você, até abrir um parênteses aqui numa pergunta que está fora do nosso script. Você, na sua experiência, você tem praticamente 40 anos lidando com esse assunto, você observou mudanças para melhor? Sim. A questão do saneamento no país, ela tem avançado um pouco mais lento, né? Para você ter ideia, universalizar os serviços de saneamento no país, o marco de saneamento, ele coloca um prazo que até o ano de 2033, ou seja, daqui a 9 anos, 99% da população do Brasil tenha água tratada e potável nas suas casas, e que 90% da população tenha o seu esgoto coletado e tratado. Jô, isso nos últimos 20 anos melhorou um pouco, né? Depois eu venho para o contexto da Paraíba. Melhorou um pouco, mas o que precisa para essa universalização? O que precisa para se conseguir isso? A questão do abastecimento de águas, eu digo a você que eu creio que possa ser atingida. Aqui na Paraíba pode ser atingida e eu creio que vá. A nível de Brasil, talvez não, porque a nível de Brasil ainda está em torno de 70%, um pouco menos de 70%. O acesso à água tratada. Aqui na Paraíba, um pouco mais, né? João Pessoa, por exemplo, Campina Grande, já tem 100% de água, já universalizou esse serviço. Mas a nível de Brasil, a grande dificuldade é a questão do esgoto sanitário. É a coleta e tratamento desse esgoto sanitário. O índice ele tem aumentado muito lentamente, e para resolver isso não tem jeito, Jô. Precisa de muito dinheiro. E muita vontade política também. Muita vontade política. Existe uma conta para nós de saneamento que coloca que para universalizar água e esgoto precisa de 800 bilhões de reais no país. 800 bilhões. Colocando aí em 10 anos, que não são mais 9, ou seja, não são 10, mas são 9, precisaria de 80 bilhões por ano. No país, o governo está investindo próximo a 10 bilhões. Então imagina que esse tempo não vai se conseguir. E qual é a forma de se conseguir isso? É a política do governo de tentar trazer recursos externos, fazendo privatização de alguns serviços, desenvolvendo parcerias públicos-privadas para trabalhar nesse sentido. Não há outra forma. Tem que se buscar esses recursos, porque o governo, creio eu, que não suporta e não tem esse recurso para isso. Mas nós, cidadãos, temos todo esse dever, né? E esse direito de cobrar, mas muito mais o dever de, por exemplo, quando estou tomando um banho na minha casa, não ligar o chuveiro lá, fico ouvindo uma musiquinha lá ou não e deixo a água lá 5, 10 minutos. Aquilo lá vai 200 litros, 300 litros embora ali, né? Então esse conceito, quando estou lavando a louça, deixo ligada a torneira, esse conceito precisa se entranhar, penetrar nas pessoas para que se reduza esse consumo de água, porque a água ela é finita, se pensa que não, mas nós temos no país, no mundo inteiro, 3% da água ela pode ser utilizada, da água do mundo todo 3%, mas só se utiliza 1%, é menos de 1%, utiliza-se 1% de água doce. 3% é água doce, mas utilizamos 1%. Então essa água um dia, se não cuidar, vai acabar, né? E é um bem já está acabando, muito caro, né? Um bem muito caro. Populações que não têm acesso à água, isso, né? No mundo inteiro temos diversos problemas, né? Cidades virando desertos, enfim. Esse é um foco importante que esse conjunto de atores precisam trabalhar para que essa universalização consiga chegar com mais rapidez. Aqui na Paraíba, os números já são um pouco melhores que o Brasil. Abastecimento de água, o número tem avançado. Coleta e tratamento de esgoto também. Os dados que saiu recentemente do IBGE, existe um choque quando se vê, e eu me permiti entender esse censo. Esse censo ele envolve muito dos dados da população rural. Ele inclui a população rural. E nós sabemos que nesse contexto que nós vivemos aqui da região semiárida, a população rural ela não tem abastecimento de águas como nós temos aqui. Uma rede que coleta. As soluções lá na torneira, né? Precisam ser individuais, precisam ser cisternas, captação por cisternas,
construir outras fontes alternativas de água. Então, muito desses dados, quando se chama atenção, é a população rural, que os dados do IRNIS não consideram. Então, tem esse choque. E aí, assim, um censo complementa o outro, mas precisa compreender a metodologia de cada um para entender melhor essa situação. Eu não estou dizendo que não precisa universalizar a parte rural. Precisa sim, mas de forma planejada e adequada para que todos tenham acesso. A universalização, enfim, é para todos, não é só para quem mora nas cidades, na área rural também. A gente fala de semiárido, né? A gente tem uma parte do nosso território no Nordeste que está no semiárido, mas a gente vê também experiências de captação de água, por exemplo, em países que são áridos, né? Sim. Os desertos, né? Com a população tendo acesso à água. Então, assim, não é algo impossível. E a gente vê até que no interior do Nordeste, nas regiões que não são no litoral, porque a gente, quando fala em Nordeste, parece que na cabeça de algumas pessoas sempre vem a imagem da Caatinga. E lá tem algumas populações que têm soluções inteligentes e práticas, né, para conviver com aquela... Ter essa convivência diária. Aqui bem perto da gente, na Argentina, na região da Patagônia, tem regiões de desertos que a água é coletada, que a gente chama água voadora. São coletadas com grandes painéis, que a umidade bate lá nesse painel. A umidade ela tem um pouco de água, essa água escorre nesse painel e lá no fundo ele coleta. Então, passa às vezes uma semana para coletar 10, 20 litros de água e é com isso que a população vive. Então, assim, imagina você viver numa situação dessa de extrema aridez, como é um deserto, e se vive. E aqui a gente tem toda essa abundância, mas não tem, vamos dizer assim, todo o cuidado de não consumir água demais, de ter desperdício de água, que quanto mais desperdício, mais caro fica a conta, não se engane, né? Então, esse processo, ele é um ciclo que se fecha. E ele se fecha de forma positiva, dependendo das nossas ações e das nossas atitudes. Ou se fecha de forma negativa, quando nossas atitudes não condizem com o que a gente tem que fazer realmente como ser humano. Não pensar só em nós, mas no conjunto, pensar em todos. E a gente termina pagando, né? Parece que as pessoas só conseguem se sensibilizar quando toca no bolso. Todo mundo, né? E assim, a gente está cumprindo aqui o nosso roteiro, a gente tem você já falou sobre isso, mas eu queria que você especificasse um pouquinho melhor, com mais detalhes, que problemas afetam a população atendida quanto ao abastecimento de água nas casas. Tem perdas, né? Tem problemas econômicos, tem ligações clandestinas. Quais são esses problemas mais comuns? Isso. Né? Me permita, Jô, antes fazer aqui um agradecimento, né? Estamos falando de água, está aqui água. Então, fazer um agradecimento aqui ao nosso patrocinador, que é a Corsolo Gestão Ambiental de Resíduos, um apoiador nosso, que é a água Itacoatiara. Você está aí saboreando essa água, uma água premium, né? Maravilhosa. Uma água muito boa. E também o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado. Importante então, a gente agradecer aos parceiros, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Isso. É um conjunto de ações que faz com que esse nosso podcast esteja aqui no ar, né? Então, respondendo aí especificamente sobre a tua pergunta, nesse contexto da distribuição de águas, em geral, no país, do caminho, desde o caminho lá, da captação de água lá no manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, existe um processo que a gente chama de processo de perdas. Às vezes esses tubos de captação são grandes tubos que às vezes está lá há muito tempo e desloca, ele tem perdas por vazamentos, mas a grande perda que tem é na rede de distribuição que tem nas nossas casas, próxima. Então, João Pessoa aqui tem várias redes de distribuição que dependem de reservatórios elevados, que vocês já viram muitos aí, aqueles tipo sombrinha, né? A sombrinhazinha invertida, às vezes alguns reservatórios enterrados, semi-enterrados. Então, nas perdas de distribuição, aqui em João Pessoa, aliás, na Paraíba, na Paraíba como um todo, a gente tem avançado. Nós temos cerca de 31% de perdas. Ou seja, da água que eu faço a captação lá em todos os mananciais, 70% eu aproveito, 30% eu estou perdendo. Esse número é muito. Mas eu digo a você, a região que mais tem água no país, qual é? Região Norte. Grandes rios, Amazonas, Tocantins,
Rio Araguaia, todos aqueles grandes rios, essa região é que tem mais dificuldade. Tem muita água, mas a água não consegue chegar nas casas dos ribeirinhos, das pessoas que moram no entorno. Então lá não é só ter água. Não é só ter água. Essas perdas lá passam de 50%. Imagina, metade do que você traz para as cidades é perdida. Então isso é um ponto importante, e as companhias de saneamento hoje elas têm metas a atingirem e são cobradas pelo governo federal através de seus órgãos de controle. Então a Paraíba, nesse sentido, ela é um destaque. A Cagepa, que é a que tem menos perda, menor número de perdas no Nordeste, é um ponto importante, e para isso é importante investir em equipamentos, hidrômetros novos, controle das redes inteligentes, colocando sensores para saber onde precisa melhorar a vazão, melhorar a pressão. Então todo esse processo é um processo hoje com toda essa facilidade de informática industrial. Usar a inteligência artificial em alguns processos é importante para que esses serviços sejam feitos com qualidade. Tem as ligações clandestinas também, irregulares, sim, né? Muitas. E principalmente, onde é que acontecem essas ligações clandestinas? Nas comunidades carentes, aquelas que se instalam lá em locais inapropriados, em rios, então puxa de outros locais, e com isso, às vezes, a tubulação de água que ele puxa está passando dentro de um esgoto, está passando numa área que tem resíduo. Então eles mesmos fazem isso e se contaminam de forma contínua. Então isso é um processo educativo e um controle social importante que seja feito. E em relação ao esgoto sanitário nas residências, Dantas, que tipo de problema você destaca, né, nesse processo? Ligações irregulares, ligações nas redes de águas pluviais, onde só deveria ter água da chuva. E isso me parece que ela é um tipo de procedimento que está em todo lugar. Não está só, por exemplo, nos bairros da periferia ou nas comunidades mais carentes, né? Sim. Com relação a essa parte de esgoto, você bem focou. Esse ponto eu acho que o principal ponto é se jogar dentro das galerias de águas pluviais o esgoto, né? As ligações, quando você pega a água servida da sua casa, água de cozinhas, às vezes até água de banheiro. A gente vê aqui em João Pessoa, que é a capital, imagina no interior, é muito comum. A água está lá do esgoto, em vez de ele jogar isso numa fossa ou num local, se tem rede de esgoto, ele joga na frente da sua casa, e aí isso fica lá. Quando chove, a chuva carreia esse esgoto para dentro do elemento de águas pluviais, para a boca de lobo, se tiver, ou então vai direto para o rio. E aí, quando tem essa boca de lobo, vai para o rio. E aí contamina o rio com toda essa parte de matéria orgânica do esgoto. Isso é muito comum. Aqui a gente tem, como você bem colocou, não é só nessas comunidades carentes. A gente tem exemplo aqui na praia. Na praia tem algumas pessoas antigas que fizeram isso e ainda está... às vezes você tem dificuldade de descobrir quem é isso, né? Tem pontos estratégicos aqui em João Pessoa que acontece isso, ali próximo ao Hotel Tambaú, faz muito tempo que se faz, mas não se consegue identificar quais são todos esses agentes que causam isso. Já virou um clássico na nossa orla, né? Sim, sempre uma vez por ano tem muito esgoto ali, né? Na praia, que teoricamente é uma área que tem um grande interesse econômico, porque gera muito emprego e renda, né? A praia é um lugar, um dos ambientes mais, vamos dizer assim, democráticos que a gente tem, né? E a gente vê esse tipo de problemas, vê de vez em quando esgoto estourando na praia. Como assim? Não tem rede de saneamento na praia? Tem, né? Sim. Mas o povo passa por cima, né? Isso. A população também tem que cumprir com a sua parte de fazer isso, e não pensar só nela, não pensar no individual e pensar no coletivo, né? Pensar que aquela ação dela vai trazer consequências para a saúde das pessoas que estão ali no entorno. Uhum. Dantas, eu acho que a seção Paraíba aqui da ABS, ela constrói uma história de sucesso e de grande contribuição, né, para o acesso ao saneamento. E assim, de forma resumida, de que forma que você acha assim, que a sociedade organizada pode contribuir para a gente conquistar índices melhores de acesso à água tratada, de acesso à rede de saneamento? Qual é o grande desafio da gente enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto sociedade organizada, empresas,
né, a população que mora num bairro que está distante das redes de saneamento, ou que ainda mora num local que não tem acesso. Qual é o grande desafio? É a educação? Nós temos grandes desafios. Um desse, você falou, é a educação dessas pessoas e o controle social. O que é o controle social? É algo bem amplo, que a própria lei de saneamento, ela define como o envolvimento, não só envolver a sociedade ou a comunidade que está sendo instalado aquele equipamento, mas o termo novo agora, deixa eu colocar aqui para a juventude, o engajamento dessa população nesse serviço. Então, isso é uma função do poder público. E aí, quando eu coloco o poder público, qual é o maior ator? O governo federal. É tudo ligado a ele. As políticas públicas de saneamento foram criadas pelo governo federal. Então, penso eu que precisa partir dele um grande trabalho no Brasil de informações dessas comunidades. Se investir nisso, se traz resultado. Em outros países, Alemanha, Suíça, vários países investiram nisso e tiveram resultados excelentes. Então, como é que eu vou obter mais resultados? Informando a população a forma como ela deve fazer, campanhas conscientes, rotineiras, constantes sobre consumo de água, redução, reuso da água, a questão dos resíduos, reciclar, reutilizar, reaproveitar esses resíduos, só jogar fora o que não puder. A questão do esgoto, ter consciência o esgoto gerado em casa ser jogado diretamente numa rede ou no sistema de fossas sépticas, que, se for o caso, em cidades do interior é muito comum. E a parte de águas pluviais também, trabalhar de forma adequada essas águas pluviais para que ela tenha uma condução e um caminhamento adequado sem provocar contaminação e provocar doenças quando esses exemplos que a gente já colocou. Então, assim, eu penso que a educação é um ponto muito importante e essa educação tem que começar lá na escola, de novinho, quando está lá na escola, começar a informar eles e ser de forma constante. Nós, adultos, é mais difícil da gente incutir ideias e criar ações e atividades na nossa mente de coisas. É mais difícil transformar um hábito, não é impossível, mas não é impossível, hábito, mas é mais difícil, isso, né? Esse controle social é muito importante e também a questão econômica do processo como um todo. Então, eu demonstrei aqui já, por exemplo, quanto mais essas ações e atitudes da comunidade são negativas, mais caro fica o processo. Porque na parte de águas, para fazer chegar à sua casa, você vai gastar tubulações maiores, você vai gastar produtos químicos a mais, você vai ter todo um custo maior na operação e manutenção desse sistema. Na parte de esgoto, de igual forma, porque você tem que identificar onde tem esses pontos clandestinos, toda essa parte, ter um controle maior. Na parte de resíduos nem se fala, porque as populações, quando não colocam o seu resíduo no horário certo, 1 hora antes, em geral no país, 1 hora antes que o carro passa, aí as pessoas colocam de manhã cedo, o lixo passa à noite, e aí vem cachorros, animais, tal, rasgam, e aí fica lá. As pessoas não se sentem responsáveis pelo lixo que elas produzem. Isso. Né? Isso. Acha que é só o poder público que tem que cuidar desse lixo, e não é. Né? Não é. Nós precisamos nos sentir responsáveis pelo lixo que a gente produz. Vai para a praia, não tem uma lixeira perto, é impossível, gente. Eu sei que a praia da gente tem lixeira, não vou dizer aqui com certeza de quanto em quantos metros, mas tem lixeira. Se você não tem uma lixeira do seu lado ali, leva numa sacolinha na bolsa e descarta no local certo, não joga na areia da praia, pelo amor de Deus. Isso. Nem no meio da rua. Lixo tem que estar, né? Resíduo tem que estar no lugar certo, no lixo. Mas isso é difícil de incorporar, porque é um hábito que a gente não não incorporou, como deve ser, né, Dantas? Exatamente. A questão de resíduos, esse ponto é importantíssimo, né? Pode ser o tema do próximo podcast, né? Vamos ter diversos temas. Já temos aí uma agenda, assim, bem interessante, né? Um dos focos do nosso podcast, o Jô colocou no início, esse podcast é um podcast dedicado ao saneamento.
E como é dedicado ao saneamento, nós vamos trazer temas importantes, atores importantes, pessoas que têm saber, têm conhecimentos, têm expertise, que já vivenciaram várias experiências, para que a gente possa, através desse podcast, informar, trazer comunicação ao cidadão, né? E vamos fazer também podcasts, está me vindo a ideia aqui, trazer um cidadão desse de alguma comunidade para a gente ver qual é a necessidade deles. Certamente, né? Tem comunidade que está conseguindo, que não tem acesso à rede, mas construiu sua fossa séptica, não é? E está cuidando daquele esgoto que gera, daquele resíduo que gera. Então, assim, fiquem ligados nas nossas redes, fiquem ligados nas redes da ABS Paraíba, porque sempre tem assunto novo, inclusive proposta de cursos para os profissionais que estão se formando, os técnicos, futuros engenheiros, né, gestores ambientais. A ABS sempre está promovendo cursos que é para sensibilizar esses futuros profissionais, né? Isso, exatamente, Ju. É uma das atividades que a ABS tem desenvolvido desde o ano passado. Nós temos trabalhado na academia, nas universidades, nos institutos federais, promovemos o que nós chamamos de encontro de engenharias com estudantes em formação, levando a eles cases específicos, conhecimentos com pessoas que têm, vamos dizer, notório saber sobre o tema, e levando informações para que eles possam adquirir isso e servirem de, vamos dizer, repassar essas informações no meio deles. A gente precisa da juventude pensando saneamento, né? Isso. Dantas, é muito importante. Então esse é um lema, né, que a ABS tem tratado. Vamos continuar nessa linha, disseminando informações de forma que a gente possa mudar esse cenário. Eu posso até aqui dar um spoiler, Jô. No mês de maio agora, 16 e 17 de maio, a ABS Paraíba vai realizar o segundo Sanear Paraíba, que é o seminário sobre saneamento ambiental no estado da Paraíba, e se tornou já o maior e o mais importante seminário de saneamento no estado da Paraíba. Então temos muitas novidades, temos temas importantes que nós vamos trazer de forma a contribuir no estado da Paraíba com essas informações e com esses conhecimentos para mudar esse cenário tão sonhado por nós. E aí é o que eu coloquei, a gente tem que pensar não de forma individual, mas pensar naquele que não tem o serviço, de que forma que a gente pode, com o conhecimento que tem, com a experiência que tem, trazer formas adequadas de trazer essas pessoas uma água tratada, uma coleta e um tratamento de esgoto, um resíduo coletado e tratado de forma adequada e uma gestão de águas pluviais urbanas adequada. Então esse é o nosso foco e é nisso que a gente tem se empenhado e trabalhado durante todo esse tempo. Você quer lembrar novamente quem são os nossos patrocinadores, quem está dando apoio para esse podcast? A gente está gravando aqui nos estúdios da ID Comunicação. Quer lembrar quem mais está com a gente? Sim. Agradecer novamente, né, o nosso patrocinador, EcoSolo Gestão Ambiental de Resíduos, né? Agradecer os apoiadores do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a Águas Itacoatiara, e agradecer aqui que está aqui presente conosco, aqui o Gildásio, né, o Miqueias e minha esposa, Tereza. Tereza, super produtora. Sempre aqui comigo, né, apoiando. Meu braço direito e esquerdo, e eu só assumi aqui esse desafio da ABS, né, com o apoio dela. E é um desafio bom e importante as pessoas saberem. O nosso trabalho é um trabalho voluntário na ABS. Então, eu faço isso com todo prazer, com todo gosto, e dentro dessa minha função de passar um pouco do conhecimento que eu tenho, aprender cada vez mais e repassar de forma que as pessoas possam absorver isso e trazer para gerações futuras aí melhorias no sistema de saneamento do nosso estado. Ok, gente, eu acho que a gente fica por aqui. A gente agradece por quem está acompanhando a gente. Aguardem que novos conteúdos serão trazidos aqui para discussão. A gente vai trazer, inclusive, experiências de sucesso na área de saneamento, em comunidades, favelas e bairros onde as pessoas não têm acesso, mas, quem sabe, conseguem resolver a questão de forma, com tecnologia que não seja tão cara. E a gente está aqui. O SanearCast, como a gente estava pensando no slogan, é um podcast
sobre saneamento, para discutir, para debater, discutir soluções e trazer o debate, a discussão, né, sobre saneamento. A gente fica por aqui, a gente agradece muito. Procurem a ABS Paraíba nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, que lá tem conteúdo para quem tem interesse em saneamento. É isso, gente. Tchau. Tchau, muito obrigado.